Como eu não tinha mostrado ainda meu quarto pra vocês, aqui tá um pouquinho de como ele tá nesse momento. E provavelmente é assim que ele vai ficar pelos próximos dias, semanas, talvez nesse primeiro mês. Vim ficar aqui, conversar aqui com vocês um pouquinho rapidinho sobre essa questão da mudança e essas coisas que têm acontecido aqui. Desculpa se o ângulo ou o som não estiver bom, coisa nesse sentido. Que como tá tudo bagunçado por aqui, eu não sei ainda onde tá o meu tripé pequeno, eu só achei o grande, mas ainda assim ele tá sem a parte do encaixe, onde coloca o celular e eu não vou conseguir usar ele nesse momento. Mas é só pra vocês terem uma ideia de como estão as coisas aqui nesse cômodo. Como vocês viram aí, a gente tá dormindo no colchão no chão, porque não temos cama. E sim, é exatamente como eu comentei no outro vídeo com vocês, que várias coisas da casa que a gente morava, que a gente tinha lá, ficaram lá, incluindo o sofá, incluindo a cama, coisas da cozinha, como pia, fogão, e essas coisas a gente não tem, porque era da casa e a gente vai precisar comprar aqui. Mas como atualmente só meu namorado tá trabalhando, a gente não vai conseguir comprar nesse primeiro momento. Então é possível que a gente fique aí mais ou menos um mês, ou quem sabe até um pouco mais, sem essas coisas. E a gente vai tentar se virar assim. Atualmente a gente tem air fryer, tem uma panela de pressão elétrica, a gente tem forno, então coisas que não precisam ser necessariamente cozidas, a gente vai se virando assim. E a gente ainda não terminou 100% de fazer a mudança, que ainda tem umas coisas que estão na casa antiga, coisas menores que a gente precisa buscar, mas a gente se mudou na segunda-feira e hoje, mesmo sendo quinta-feira, teve coisas que a gente ainda não terminou de fazer lá naquela casa, a gente ainda não concluiu todas as etapas de limpeza pra gente entregar a casa em bom estado, né? De limpeza pros donos. Teve coisas que a gente ainda tem que voltar lá pra fazer, assim como tem coisas também nossa que a gente precisa ir lá pegar, que são coisas menores e acabaram ficando por ali e a gente precisa ir até lá buscar e trazer finalmente pra cá. Mas ontem a gente ficou por aqui e revezando com coisas que a gente tinha que fazer na rua. Que como eu comentei com vocês, algumas coisas na dinâmica familiar mudaram. Vocês sabem que eu sou mãe de três, mas a minha filha mais velha, ela não tava morando comigo antes. E agora ela passou a vir morar pra cá. Tem mais ou menos um mês que ela tá morando comigo. Olá, Queria saber? tudo bem? Como eu tava falando aqui pra vocês, ela não tava morando comigo, né? Minha filha mais velha, ela não tava morando aqui, mas tem mais ou menos um mês que ela já tá morando aqui. E a casa que a gente tava antes, ela era um geminado que tinha só 2 quartos. Então, assim, pra nossa configuração de 2 crianças e 2 adultos, já estava pequena, justamente porque meu namorado ele trabalha de home office e a gente não tinha local específico pra deixar os computadores lá na casa. Então, acabou que a gente deixava, né, as mesas dos computadores na sala, o que tirava o nosso espaço de sofá e TV, essas coisas. Então, a gente acabava não tendo uma área de convivência dentro de casa por conta da falta de espaço. Então, meio que a gente tinha que ficar em cômodos separados, sem contar que, por conta dessa configuração em que os computadores acabavam ficando na sala, o sofá, que já era da casa, ele era bem grande, e ele precisava ficar em um espaço próximo da escada, que seria pra colocar uma mesa, talvez. Uma mesa de jantar, né? E nesse caso, como o sofá ficava lá, a gente não tinha esse espaço pra colocar essa mesa. E sempre na hora de comer, ficava um em cada canto e não era uma dinâmica que me agradava, a gente não achava tão legal isso. E a gente já tinha a ideia de mudar pra uma outra casa. Só que aqui, onde a gente mora, é bem complicado de aluguel, assim, porque as coisas são muito caras, ou quando não são tão caras, tipo assim, são um valor que a gente conseguiria pagar, as pessoas, os proprietários, não aceitavam criança, ou às vezes não aceita pet, a gente tem 2 gatinhos, né? Então, algumas casas grandes também, eles com essas exigências de não aceitar criança, às vezes até tinha 3, 4 quartos, mas ai, não aceita criança, então assim, somente adulto. Então tem algumas exigências que tem por aqui que são complicadas, sem contar que a maioria dos locais que tem pra alugar aqui são mais geminados, ou apartamentos, kitnets, coisas nesse sentido, e casa mesmo, sozinho, que era o que a gente tava buscando, ficava bem difícil. Como só meu namorado tava trabalhando, a gente cogitou a hipótese de deixar pra mudar mais entre julho e dezembro. A gente ia se preparar um pouquinho melhor financeiramente pra poder fazer isso, pra que não ocorresse da gente se mudar sem móveis. Mas acabou que houve uma mudança de planos. A minha filha veio antes do esperado. Inicialmente a ideia era que ela terminasse a escola lá no estado em que ela tava morando no Paraná. E ela terminaria a escola lá nesse ano e deixaria pra vir pra cá no ano que vem, né? Quando ela começasse o próximo ano letivo. Mas aconteceram algumas coisas que anteciparam essa vinda dela pra cá.
E tudo bem, a gente vai se virar assim. E acabou que a gente precisou acelerar um pouco essa questão da mudança de casa. E a gente teve muita sorte na casa que a gente tá morando agora, porque a gente entrou é, em busca de casas, assim, dentro de um período muito curto de tempo. Tipo, sei lá, uns 3 dias mais ou menos, a gente já tinha encontrado essa casa. E ela foi um achado mesmo no site da imobiliária, porque até o próprio corretor disse que ele tinha acabado de pegar a chave dessa casa aqui, ela tinha acabado de ser desocupada. E a gente veio ver no outro dia. E assim que a gente bateu o olho nela, pelo site mesmo, a gente já tinha certeza que era ela, que perfeita. E a gente veio ver em seguida e coisa de 3, 4 dias a gente já tava com tudo pronto, com água, luz, essas coisas todas transferidas pro nome, contrato assinado. E a gente só precisava de uns dias pra que meu namorado recebesse e a gente, enfim, pagasse ali as taxas da imobiliária, o aluguel e tudo mais e conseguisse fazer essa mudança. Mas foi uma coisa muito rápida e como se fosse na quinta-feira de uma semana a gente achou a casa e na segunda-feira da outra a gente já tava com a mudança dentro do caminhão trazendo pra cá. Foi tudo bem rápido mesmo. Aí ontem na quarta a gente saiu pra ir ver a escola das crianças. Provavelmente vocês lembram que eu comentei aqui que quando eu mudasse de casa, eu gostaria muito de morar perto de um parque, gostaria muito que a escola das crianças fosse mais próxima, que eu conseguisse levá-los andando, conseguisse sair na rua pra caminhar com eles e tudo mais, porque onde a gente morava antes as coisas eram muito longe, então tudo que a gente ia fazer precisava ser feito de carro. Como eu não dirijo, tudo dependia do meu namorado estar junto ou dele levar e tudo mais, e eu não tinha muita autonomia pra sair com as crianças, porque como eu disse, né, tudo era muito longe. Então, ainda que ele esteja em casa, ele trabalha home office e ele não tem muito tempo pra estar fazendo passeios com a gente em dias de semana, né? Só finais de semana. E aqui na minha região chove muito, então às vezes tem sol, como hoje, tá um dia lindo lá fora. Mas às vezes no final de semana, que seria o dia que a gente poderia fazer alguma coisa, ele tá chovendo, o tempo não está disponível pra que a gente possa ir brincar num parque ou algo nesse sentido. Então, as coisas sendo mais próximas, me ajudariam muito a ter mais essa autonomia, poder sair com as crianças, não sei, em uma terça-feira de tarde, fazer qualquer coisa num parque próximo, tomar um sorvete, que seja, alguma coisa mais assim. E essa casa aqui, ela tem as escolas mais próximas, ela tem tanto a escola de ensino médio pra minha filha mais velha, ela tem uma outra escola de ensino básico pro meu menino do meio, e tem uma creche, né, não sei, que fica próximo também pra minha filha menor. E tem um parque bem do lado das escolas, então é maravilhoso. Dá pra gente ir, coisa de 5, 10 minutos no máximo, a gente já tá lá andando assim muito devagar, porque é realmente muito perto de casa. E aí tem algumas outras coisas também que é aqui perto, sem contar que a casa é clara, é bem arejada, as janelas são grandes, a gente tem um quintal enorme que bate sol tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, assim, é literalmente um achado, um sonho essa casa. E apesar da gente estar sem os móveis, sem as coisas, a gente tá bem feliz aqui, porque eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu senti que desde que eu entrei aqui que parece que a presença do sol, sabe, da luz entrando mais assim em contato com a gente, deixa a gente até mais feliz. Apesar de que eu tô aparecendo aqui com essa cara, né? E queria até pedir desculpa, né, por essa cara feia. E eu tô doente nesses últimos dias, eu fiquei gripada no meio dessa loucura toda. E como a gente tá correndo com uma coisa, correndo com outra, essas primeiras semanas provavelmente elas vão ser bem conturbadas. E aí tem mais ou menos umas 2 semanas aí que a gente não descansa direito, porque todo dia é uma correria com isso, com aquilo, com aquele outro. E daí agora, logo as escolas aqui já entram em recesso também. Então, a gente tem que correr mesmo pra conseguir fazer a matrícula deles entre hoje e amanhã no máximo, porque na quarta-feira que vem eles já entram em recesso e pra eles não ganharem falta, não ser acionado o conselho, nada nesse sentido, eles já precisam estar matriculados aqui pra começar a frequentar na segunda-feira. Então, hoje ainda a gente tem que correr com algumas coisas, tem que ir atrás de pegar alguns documentos que a escola solicitou. Alguns eu consigo pegar pela internet mesmo, mas outros eu preciso ir presencial, como, por exemplo, uma declaração de vacinação, essas coisas que eles pedem aqui. Então, tá bem corrido, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir arrumar em casa agora, justamente porque a gente tem passado bastante tempo na rua. E como a gente morava em uma cidade e a gente tá morando em outra agora, ainda que elas sejam próximas, tem coisas que a gente precisa resolver na cidade antiga ainda, em relação a essa questão da escola e transferência e tudo mais. E aí a gente fica nessa de vai pra lá e volta. Ainda tem algumas coisas que a gente tem que pegar na casa, que não deu pra pegar no dia que a gente trouxe as coisas com um caminhãozinho pequeno. Então, são muitas coisinhas que a gente precisa resolver de uma vez. Mas tá tudo se encaminhando, tá tudo dando certo. E agora, com isso, eu pretendo trazer mais vídeos aqui pra vocês também.
que eu já saí dessa função de estar guardando coisas em caixa. E agora, né, como vocês podem ver, só tenho que arrumar todas essas coisas e ver onde que eu vou colocar isso. Aqui eu tava colocando algumas roupas, tirando das malas, das caixas, e colocando aqui, só que ainda assim, apesar de ser só as minhas roupas do meu namorado ali, vai ficar pequeno. Muita coisa vai ter que ficar na caixa. Vou colocar ali mais roupas que a gente usa no dia a dia mesmo. E é isso. Depois aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, tem esse interruptor aqui que ele tá quebrado. Tem alguns outros pela casa que tá assim também. E a gente tá querendo comprar alguns novos, né, pra colocar. Tem algumas coisinhas ainda pra fazer. Coisas pequenas, mas além dessas coisas pequenas, né, idas no mercado e coisas assim, a gente não vai comprar nada esse mês por questões financeiras mesmo. E tenho pensado muito na possibilidade de, quem sabe, arrumar um trabalho, ainda que seja fora da minha área, qualquer coisa nesse sentido, pra talvez agilizar essa questão da compra dos móveis. Mas eu não sei ainda como vai ficar isso, porque apesar do meu namorado estar trabalhando de home office, é um trabalho, né? Então ele precisa estar trabalhando dentro do horário comercial, geralmente, ou às vezes tem alguns momentos em que ele tá de plantão e ele precisa virar à noite, ou horários mais diferentes, apesar de flexível, tem alguns horários. E por conta disso, eu não sei como vai ficar a questão com as crianças, porque ontem a gente deu uma ida na escola e os horários deles vão ficar diferente. Cada um vai pra escola em um horário. Então, um vai à tarde, outro vai de manhã, outro à noite. E por mais que seja próximo, a gente tá falando aqui de crianças pequenas, né? Eu tenho a minha filha mais velha, mas eu tenho os outros dois menores. E como é um bairro novo, eu ainda não me sinto segura em deixá-los ir sozinhos, né? Completamente sozinhos. A pequena precisa ir, a gente precisa levar. Mas meu menino de 10 anos, ele já consegue ir sozinho, até porque, como eu disse, a escola ela não é longe daqui. Mas ainda assim, a gente ainda não conhece o bairro, não é algo que ele já tá habituado, as pessoas não conhecem ele ainda não tem amigos na escola, então é tudo muito novo. Gostaria de acompanhar, né? Gostaria que eles fossem acompanhados nos primeiros dias, nas primeiras semanas, até eles se acostumarem. E a questão do trabalho provavelmente vai ser em horário comercial, ainda que seja de segunda a sexta. Eu vou precisar me deslocar, então possivelmente eu não vou estar presente nos momentos em que eles vão pra escola ou voltam. E aí é uma coisa que tem me preocupado um pouco. A gente já conversou por aqui sobre isso. E existe a possibilidade, sim, de eu ficar só aqui em casa e cuidar dessa questão de poder acompanhar eles nesses primeiros dias da escola e dar uma esperada e tudo mais, que só o salário do meu marido ele dá conta, mas ainda assim é uma questão, porque existe a vontade de fazer as coisas que eu nunca fiz em outras casas, como comprar móveis novos, decorações e essas coisas, e só com o salário dele talvez fique um pouco mais difícil ou mais demorado pra gente conseguir chegar nesse nível de decoração e móveis pra dentro de casa. Então é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito de fazer. Além disso, tenho algumas outras ideias. Eu gosto muito de artesanato, artes manuais e coisas nesse sentido. E eu até tenho alguns materiais, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Até tenho alguns materiais, até arrisquei fazer alguns testes outro dia. E já pensei em talvez participar de alguma feirinha de artesanato e tudo mais. Com algumas artes, mas eu não sei ainda. Com toda essa questão da mudança e tudo mais, são coisas incertas. Eu não sei ainda como vai ser os próximos dias. Eu tenho, inclusive, algumas peças que eu já fiz há bastante... Assim, não há muito tempo, não são peças antigas, mas são peças que eu já fiz há alguns meses, que estavam paradas aqui em casa. Já pensei até... Na outra casa, né, no caso. Já pensei até em botar essas peças no chão pra usar, mas eu não acho que elas combinem com o estilo que eu gostaria de decoração agora. Como vocês sabem, eu nunca tive uma decoração, então agora eu gostaria de decorar do meu jeitinho. E eu não acho que essas peças que eu tenho prontas, elas fazem parte desse modelo de decoração que eu gostaria pra essa casa. E eu não sei exatamente o que fazer com elas, eu já pensei até em vender, pra quem sabe conseguir comprar algum móvel aqui pra casa. Pra não dizer que a gente não tem móvel nenhum, a gente tem as mesas de computador e a gente tem a cama das crianças, que nesse momento são três, né, três crianças, e a gente tem um beliche só. Eu preciso comprar a cama e o colchão pra minha filha mais velha, que por enquanto ela tá dormindo na cama com os irmãos, né, mas ela tem o quarto dela aqui nessa casa e a gente precisa mobiliar esse quarto. Então eu já tava pensando, inclusive, em vender essas peças que eu tenho aqui paradas. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando elas separadamente pra vocês. Elas estão dentro de alguma caixa dessas de plástico que tem por aqui, ou tá nessa caixa aqui, ou tá naquela outra que tá lá. Meu Deus, não consigo acertar aquela caixa lá. E
E é isso. Eu ainda não sei, assim, muitas coisas, apesar de estar muito feliz com essa casa, com o ambiente claro, com o sol que bate aqui o dia todo e muito realizada com essa mudança. Ainda tem coisas, né, preocupações em relação aos próximos dias, ao futuro, coisas relacionadas ao dinheiro e tudo mais. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia de algo, podem deixar aqui, eu vou receber tudo e pensar no que eu posso fazer por aqui também. E se vocês quiserem, eu posso mostrar as peças que eu tenho prontas em um próximo vídeo. Eu quero, como eu disse, decorar aqui, eu quero comprar os móveis, então qualquer valor que eu conseguir, seja trabalhando em um trabalho fora, eu vou ter que ver como eu vou fazer pra conciliar com a rotina das crianças, mas se eu puder vender as minhas artes também vai ser incrível. Eu já andei pensando até em participar de feirinha, minha filha pequena, essa que vocês viram entrar aqui agora há pouco, ela até me questionou esses dias, perguntando se em algum momento eu fizesse meus bichinhos pra vender, se ela poderia participar também da feira junto comigo. Então, são coisas que eu tenho pensado. E conforme as coisas forem evoluindo por aqui, eu vou postando pra vocês. Conforme eu for trazendo algum tipo de decoração, eu também quero compartilhar aqui com vocês, que vocês também fazem parte dessa história agora. Eu já comentei que eu não tinha nenhuma decoração em outras casas, e agora eu quero fazer diferente aqui. Eu já tenho algumas ideias bem legais. E conforme a gente for executando, eu vou mostrando mais. Agradeço muito por você ter ficado até aqui. E um beijo até a próxima.